Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cláudia Patrícia falando aqui. Gente, eu não sei quantas vezes eu já gravei esse mesmo vídeo, mas todos eles deram problema de som, de erro, de ter perdido o vídeo, enfim. Vou gravar mais uma vez, que eu não desisto nunca. Eu vou falar sobre bipolar e o que eu descobri sobre isso. Eu quero hoje compartilhar com vocês mais um episódio da minha vida. Não é o episódio que eu gostaria de compartilhar, mas eu acho necessário porque eu, antes de vir aqui falar, né, já tinha comentado até em outro vídeo, eu vi em outros vídeos pessoas falando sobre o assunto, né, pessoas que têm bipolaridade, e como me ajudou a entender melhor a doença e me ajudou a entender melhor como lidar com isso. Eu também quero passar para vocês também informações e passar a minha história, né, passar o que acontece comigo, para que sirva também de algum modo de ajuda para quem assiste. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre síndrome do pânico, que eu descobri em 2017, então fazia tratamento para depressão, síndrome do pânico e fobia social. Em 2022, coisas começaram a mudar bastante, né, em relação a isso, porque foi um ano que eu entrei em licença sem vencimentos no meu trabalho, e quando fui retornar dessa licença no mês de dezembro de 2022, eu voltei. No primeiro dia eu fiquei bem, no segundo dia eu fiquei bem, não lembro, acho que no terceiro para adiante eu já não conseguia mais ficar no trabalho, ficava passando muito mal, tinha muitas crises de ansiedade, crises muito piores do que eu tive antes, do que eu tinha sentido antes, sentia o coração palpitar forte, como se eu fosse morrer, um medo horrível de morrer, e crises muito, muito, muito sinistras. O que me fez procurar vários médicos, primeiro na unidade mesmo onde eu trabalhava, né, os médicos me auxiliavam lá, mas eles apenas me davam medicação, porque não eram psiquiatras, me davam medicação e aumentava a dose do meu remédio. Até então eu estava tomando somente um remédio já há anos para o tratamento de síndrome do pânico, já tinha tirado um outro, estava até feliz porque só estava tomando um, e a partir dali foram só aumentando, né, a dosagem de medicação e a quantidade também de medicação que foram entrando assim para me ajudar no tratamento de síndrome do pânico na época, né? As pessoas achavam que era isso, que era ansiedade, síndrome do pânico e tudo. Então eu cheguei à conclusão de que o que estava me fazendo mal, na verdade, era o meu trabalho. Eu trabalhava em unidade de saúde, né? Unidade de saúde é um local que às vezes fica muito cheio, às vezes dá barraco, tem muita gente. Para quem tem fobia social, não é muito legal, mas eu estava lá há 11 anos, então eu me sentia, de certa forma, assim, um pouco até confortável, né, pelo fato de eu estar lá, ser funcionária pública e tudo, mas também queria sair, independente de eu estar com síndrome do pânico, eu já queria sair para buscar outras coisas, né, novas possibilidades, novos horizontes, mas eu não queria sair doente. Naquele exato momento eu estava extremamente doente. Só que na minha cabeça eu achei que o meu trabalho estava me fazendo mal. Então a solução para mim seria sair do meu trabalho. Eu fiquei durante um bom tempo sempre retornando aos médicos, né, e sendo afastada por eles, porque eu não tinha condições psicológicas para trabalhar. Eu não tinha um psiquiatra que eu me consultasse, porque demorava, né, para poder conseguir um psiquiatra pelo SUS. E então eu, quando tinha um problema assim, ficava muito agravante, muito sério, eu cheguei aí a uns 3 ou 4 psiquiatras pagos, né, que só me davam medicação também, alteravam a medicação ou trocavam e me davam um atestado para poder ir ver se o medicamento fazia efeito. Esses medicamentos não faziam efeito em mim, não me faziam bem, me faziam mal, continuavam me fazendo mal, cada vez mais, eu ficava pior. Eu ficava o dia inteiro numa tremedeira total, eu tremia sem parar, tinha fraqueza, tinha confusão mental, parecia que eu estava desnutrida, emagreci muito, todo mundo comentava que eu tinha emagrecido. Quando eu ia na rua, eu ficava meio perdida, assim, parecia que eu ia sumir, que eu ia voar, não sei. E já aconteceu de eu ir na rua comprar as coisas, esquecer onde eu tinha comprado as coisas, onde eu tinha deixado as coisas que eu comprei, passando em outro lugar, esquecia, não sabia onde tinha deixado. E aí a gente foi vendo que eu não
tinha condições nem de ir na rua mais. Então meu marido não deixou mais eu ir na rua. Então todos os médicos me tratavam como se eu tivesse síndrome do pânico, uma ansiedade extrema, né, uma ansiedade grave. E até que o meu marido, conversando com a filha dele, que é minha enteada, ela resolveu marcar um médico para mim mais especialista, né, em assuntos psiquiátricos, tipo bipolaridade, TDAH, essas coisas. E pagou para mim, eu sou muito grata, porque a consulta foi bem cara. E lá, nesse médico, foi um médico que me deu atenção, bastante atenção. Ficamos bastante tempo no consultório, conversamos bastante. Eu cheguei lá muito nervosa, tremendo muito, chorando muito. E ele me fez muitas perguntas para chegar a um diagnóstico, né? E segundo ele, esse tempo todo que eu fui tratada pelos médicos, eu fui tratada erradamente. Eu fui tratada somente como ansiedade. E o que eu tinha, o que ele estava suspeitando que eu tinha, era transtorno bipolar. Bom, saber desse diagnóstico, pensar, né, já que praticamente era isso mesmo, foi difícil, mas me fez entender muitas coisas que aconteceram na minha vida, de muitos anos, muitas coisas mesmo que eu não sabia explicar como, por que tinha acontecido, e agora justificava o fato de eu ter essa bipolaridade, muitas coisas que eu tinha feito. Não justificando o erro, mas justificando o momento que a gente faz a ação, é um momento que a gente não consegue pensar muito, a gente faz por impulso. Eu agradeci por saber o que eu tinha, tentei aceitar, porém eu continuei sentindo muita fraqueza, muita tontura, muita irritação, pensamentos acelerados, pensamentos, não vou nem falar o nome, horríveis. Fiquei com medo de mim, fiquei com medo de eu fazer alguma coisa, queria pedir para meu marido me trancar no quarto na hora de dormir para não deixar eu sair. Foi uma luta muito grande, passei noites sem dormir, dificuldade. Mesmo tomando medicação, porque eu tomava medicação para dormir, às vezes a medicação não fazia efeito e eu virava a noite acordada, sem conseguir dormir. Quando eu voltei do médico, falei para ele que os sintomas continuavam, que eu estava sentindo as mesmas coisas, tinha melhorado pouca coisa. Aí ele trocou o medicamento, me deu o medicamento de amostra grátis, né, para 2 meses, para ver se o remédio ia funcionar comigo. Eu levei para casa esses medicamentos e não funcionaram, assim, não funcionaram. Só o primeiro que ele tinha me dado tinha funcionado. Os outros 2 que ele tinha incluído estavam me fazendo ficar péssima. E aí, então, eu acabei, depois de 2 meses, tirando. Eu já tinha pedido demissão da prefeitura, né, já tinha pedido exoneração. E não tinha voltado nele por falta de dinheiro mesmo, porque a consulta dele era extremamente cara. Depois que eu pedi a exoneração, eu precisei voltar nele, porque eu continuava com sensações muito terríveis, de pessoa meio louca, assim, de pessoa que estava fora do normal. Então eu voltei numa consulta com ele, né, na última consulta, que ele alterou de novo os medicamentos e tudo. Enfim, os medicamentos não deram certo, depois eu acabei tirando, falando para ele que ia tirar. E ele concordou em tirar 2 e deixar 2. E eu continuei com esse tratamento. Depois que eu tirei o medicamento, que foi o Lutab, era o nome dele, esse medicamento estava me deixando doida. E o Divalcum também. Aí eu fiquei tomando lítio, alprazolam e bupropiona. Continuei com eles até que eu fui chamada pelo SUS, por uma psiquiatra do SUS, né, para poder fazer o tratamento lá. Lá também ela alterou mais a medicação, ela tirou bupropiona e colocou quetiapina. Só que no SUS ela já chegou com um tratamento todo feito, assim, ela já chegou com um diagnóstico de que eu tinha bipolaridade, que o médico já tinha confirmado, né, na última consulta, que era bipolaridade mesmo. Que eu já era bipolar, qual o medicamento que eu tomava. E eu queria, na verdade, que o médico desse uma atenção para saber se realmente o outro médico tinha me tratado certo. Eu queria saber se realmente era isso, se eu tinha também TDAH, porque minha filha mais velha é psicóloga, descobriu recentemente que tem TDAH, e eu também tenho muitos sintomas de TDAH, então ela acha que eu tenho mais TDAH do que bipolaridade, ou que possa ser os 2. Então, assim, os médicos não questionam isso, eles falam que eu tenho que tratar primeiro a ansiedade, para depois ver se tem outra coisa. Até porque os remédios não se batem, né? Um não se bate com o outro, então tem que ter muita atenção.
para poder fazer o tratamento dos dois. Chegar a um medicamento que não afete um ao outro. Então, o que eu aprendi? O que eu entendi? Para quem tem transtorno bipolar, tem que ter uma vida muito regrada. Tem o ciclo circadiano, né, que os médicos falam, que a gente tem que ter nosso período de sono sagradamente respeitado, tem que fazer exercício físico, não é querer, é ter. Tem que fazer exercício físico, tem que fazer atividades que você gosta, tem que fazer meditação. Isso não foi o médico que passou, isso é o que eu tenho aprendido, né? Para acalmar a mente. A alimentação saudável, que é super importante. É isso, fazer mesmo uma regulagem. Essa regulagem do sono é muito difícil para mim. Assim, quando eu estava trabalhando, eu fazia tudo isso, porque eu tinha que acordar no horário 5 da manhã, para estar no lugar às 7 horas, aí saía às 4 horas. Então, assim, eu tinha um horário de almoçar sagradamente, era 11 horas da manhã, de 11 a meio-dia, saía às 4. Tinha um horário fixo para tudo. Eu era muito bem regulada nisso daí, mas eu estava trabalhando. Depois que eu saí do trabalho, como, tipo assim, eu sou dona de mim mesma, eu tento fazer, estava até trabalhando, mas acabei parando, né, tinha uma loja na Amazon, mas eu fiquei muito ruim, eu parei com tudo, para não estressar muito minha mente. Como eu estava trabalhando por conta, para eu acordar era muito mais difícil, e na época também eu não tomava a medicação que eu estou tomando agora, que faz dormir e não consigo acordar tão cedo. O problema é que meu marido tem uma loja, e meu marido é cadeirante, tem uma loja de material de construção aqui embaixo da nossa casa. Então ele tem que abrir a loja às 7 horas da manhã. Quem ajuda ele a abrir a loja sou eu. Só que nesse período que eu estou, que foram aumentando e trocando, tá, as medicações, eu já não consigo mais acordar cedo. Então assim, eu fico muito sonolenta, acordo 9 horas, 8 horas, 10, 11, já acordei até 1 hora, gente, horrível. A sensação de que tá errando, de que, nossa, é horrível. A cobrança interna na minha cabeça é horrível. Mas é difícil pra gente se regular. É difícil. Mas tem que fazer um esforço muito grande. Hoje, por exemplo, essa semana eu já consegui acordar cedo 2 vezes. Hoje eu acordei 9 horas. Não é legal. Mas ainda é melhor do que 10, do que 11, né? Então eu vou fazendo o que eu posso. Vou tentando regular o meu sono. Primeira coisa é regular o sono. O mais importante de todos. Aí vai o restante, né? Alimentação, exercício físico, enfim, por aí vai. Eu sei sobre o transtorno bipolar, é que o transtorno bipolar, também conhecido como transtorno afetivo bipolar, é uma condição psiquiátrica caracterizada por episódios extremos de humor que vão desde episódios de mania, hipomania ou depressão. E que esses episódios, né, essas mudanças de humor são mais extremos do que o normal. Não é a depressão do bipolar é uma depressão muito, acho que eu vou dizer que abaixo do chão. É uma depressão muito terrível. Por isso que pessoa bipolar não pode tomar droga. Ninguém pode, mas a pessoa bipolar, pessoa que tem uma síndrome assim, um transtorno assim, não pode usar álcool, não pode usar drogas, sabe? Tem que fazer de tudo para se controlar, para poder a mente ficar o mais perto do normal possível. E eu vou dizer, do fundo do meu coração, o transtorno bipolar, a depressão, pelo menos que eu senti até agora, das coisas que eu senti, fora do normal. E também descobri que tem 3 tipos de bipolaridade. Eu não sei qual eu sou, mas eu acho que eu sou o tipo 2, né? Existe o tipo 1, que é o mais fácil de detectar, eu acho, porque ele é um tipo de episódio que dura menos de 1 semana, e é aquele episódio que geralmente requer hospitalização, né? Também pode ocorrer entre 2 semanas, mas é aquele caso que dá mais na cara, né? Que a pessoa tem que ser internada, porque já é mais evidente. Tipo 2, que eu acho que é o que eu tenho, envolve episódios de hipomania, que são menos graves, e mais episódios de depressão. E tem o transtorno ciclotímico, que são características de mudanças de humor menos extremas. São episódios de hipomania e depressão mais leves, que podem durar menos de 2 anos, pelo menos 2 anos.
E na mania em si pode incluir aumento de energia, parece que a pessoa está mais ativa, agitação, irritabilidade, compulsão, impulso, né? A pessoa fica mais impulsiva, pensamento acelerado, insônia, comportamento de risco, só tem risco aí de atividades, né? Tem atividade mais arriscada. Na depressão, a depressão é muito mais profunda. Alteração de sono, falta de apetite, sensação de desesperança e pensamentos suicidas. Então o tratamento, ele é um tratamento ao longo da vida, né? Tem que ter um autocuidado, um tratamento com medicamentos. Psicoterapia também é bastante importante. Eu não tenho ainda nenhuma psicoterapia, coloquei já lá para ser chamada já umas 2 vezes, até agora não fui chamada. Mas que com o tratamento adequado, né, essas pessoas, assim como eu, podem levar uma vida normal, uma vida totalmente produtiva. Então é isso, gente. É o que está acontecendo comigo nesse momento. Estou em busca de tratamento, psicólogo, né, psicoterapia, tentando me adequar ao que tem que ser feito, e eu aconselho você a fazer o mesmo. Tenta fazer as atividades físicas, primeiramente regular o seu sono, que é muito importante, dormir essas 8 horas por dia, não dormir 8 horas em qualquer horário, tipo, vou dormir 3, vou acordar 11, não pode, você tem que ter um horário aí, vai dormir umas 10 horas da noite, né, 11 horas no máximo, aí para acordar 7, e fazer atividade física para qualquer situação é extremamente bom. Não estou fazendo ainda, não vou mentir, mas estou primeiramente com esse propósito de regular o meu sono, que para mim é o mais importante, que mexe muito com a minha mente. Espero que você tenha gostado do vídeo e qualquer coisa estou aqui. Apesar de ser um vídeo que eu não gostaria de falar sobre o assunto, eu me sinto aliviada por poder falar e comentar sobre isso aqui com pessoas que eu sei que também têm, algumas têm, né, o mesmo transtorno que eu, e que possam se identificar de alguma forma e também procurar saber como melhorar para poder sua vida mudar. Porque a minha vida também vai mudar, está mudando para melhor, tenho certeza. Muito obrigada por você que assistiu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.